Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre separação de misturas. E como nós já vimos, não é muito comum encontrar substâncias puras na natureza. Geralmente nós encontramos misturas de muitas substâncias diferentes. E em algumas situações nós queremos separar os seus componentes. Então hoje nós falaremos sobre alguns processos de separação de mistura. E vamos começar falando sobre a catação. É por meio desse método que separamos plásticos, papéis, vidros e metais para encaminhar a reciclagem. A catação, pessoal, também é realizada pelos cozinheiros quando vão preparar feijão. Antes do cozimento, é preciso separar os feijões das pequenas pedras e outros resíduos que vêm misturado aos grãos. Então, pessoal, a catação é um processo de separação de misturas heterogêneas sólidas feitos com a mão ou com uma pinça. Vamos falar agora sobre a peneiração, muito utilizada na construção civil para separar a areia fina da areia grossa. A peneiração separa, portanto, componentes sólidos de uma mistura heterogênea com base no seu tamanho. A levigação consiste em usar corrente de água para separar corpos mais densos de corpos menos densos em uma mistura heterogênea sólida. Nos garimpos de ouro, a corrente de água ela passa por uma espécie de rampa, arrastando as partículas menos densas de areia e deixando no fundo o ouro que é mais denso. Vamos falar agora sobre a ventilação. Quando você esfrega amendoim com pele nas suas mãos, verá que boa parte da pele se solta. Depois, se a gente soprar, é possível separar essa pele dos grãos. Outro exemplo é a mistura de grãos de café e folha, que podem ser separadas jogando para cima e deixando a corrente de ar arrastar as folhas. Quando usamos o ar para separar misturas heterogêneas, classificamos esse processo como ventilação. Você já manipulou um ímã? Você deve ter percebido que ele gruda em algumas coisas e em outras não. A separação magnética é usada em misturas heterogêneas, onde um dos componentes é atraído por um ímã. Dissolução fracionada. Imagine como seria separar açúcar de areia pelo método da catação. Seria um trabalho quase impossível. Mas sabemos que o açúcar ele é dissolvível na água, enquanto que a areia não. Quando um dos componentes de uma mistura heterogênea é solúvel em água e o outro não, é possível usar a dissolução fracionada para separá-los. Nesse caso em específico, podemos adicionar água a essa mistura de açúcar e areia em quantidade suficiente para dissolver todo o açúcar. Em seguida, basta despejar com cuidado a água com açúcar em outro frasco. Restará então um recipiente com areia e o outro com a mistura homogênea de água e açúcar, cujos componentes podem ser separados por outros processos, como a destilação ou a evaporação, mas isso nós veremos mais adiante. Vamos falar sobre a filtração. O processo de filtração é muito usado nas residências para filtrar a água da torneira antes de bebê-la. A vela do filtro, ela retém partículas maiores e deixa passar a água com sais minerais e outras partículas muito pequenas. A decantação. Se você deixar uma mistura de areia e água em repouso, verá que a areia, que é mais densa, vai se depositando no fundo do recipiente. Esse processo é chamado de decantação. Após a decantação, podemos usar um sifão, que é um tubo cheio de água, que transfere o líquido de um recipiente em um nível mais alto para outro com um nível inferior. A decantação também pode ser usada para separar diferentes líquidos que não se misturam, como a água e o óleo. A evaporação é usada para separar misturas homogêneas, quando apenas a fase sólida é o que interessa. O sal de cozinha, por exemplo, é extraído da água do mar por evaporação. Funciona assim. Primeiro, a água do mar é bombeada para imensos tanques, que formam as salinas. Com o calor do sol, a água dos tanques evapora, deixando no fundo apenas o sal.
que é então recolhido e é tratado para a retirada de impurezas. A destilação também é usada para separar uma mistura homogênea formada por um líquido e um sólido, como a água e o sal. Só que nesse caso, o produto final será a água. Para isso é utilizado um aparelho chamado de destilador, como esse da imagem. Em um recipiente, a água é aquecida até sofrer ebulição, que é a mudança do estado líquido para o gasoso. Em seguida, o vapor é direcionado até o condensador, onde novamente passa por uma mudança de estado físico, a condensação, que é a mudança do estado gasoso para o líquido. E, por fim, o líquido é recolhido no frasco coletor. A destilação fracionada. Ela é utilizada para separar misturas homogêneas formadas por líquidos, como o petróleo, que é uma mistura orgânica resultante da transformação ao longo de milhares de anos de algas e outros seres microscópicos aquáticos que foram soterrados. Depois de sua extração, o petróleo ele é transportado para refinarias, onde seus componentes serão separados e purificados nas chamadas torres de fracionamento. Observe a imagem. O petróleo é aquecido em uma fornalha e começa a se transformar em vapor. Os vapores com temperatura de ebulição mais baixa se concentram no topo da torre, enquanto os que possuem ponto de ebulição mais alto se condensam nas partes mais baixas da torre, que é mais quente. Assim, em cada nível da torre se condensa uma fração do petróleo, resultando em vários produtos como o gás de cozinha, a gasolina, o querosênio, os óleos, o asfalto e outros produtos. Pessoal, na próxima aula teremos nossa Live Quiz. Nessa live eu farei perguntas do conteúdo que nós estudamos. Então, ativa o sininho e fica ligado porque vai ter premiação. Um grande abraço, tchau!